Em certo momento, Jesus me disse: vai falar com a Madre Superiora e pede-lhe que te permita usar o cilício por 7 dias e, uma vez durante a noite, te levantarás e virás à capela. Respondi que o faria, mas tinha certa dificuldade de dirigir-me à superiora. À tarde, Jesus perguntou-me: até quando vais adiar? Resolvi contar isso à Madre Superiora, logo que a encontrasse. No dia seguinte, antes do meio-dia, percebi que a Madre Superiora ia para o refeitório. E, como este fica ao lado da cozinha e do quartinho de irmã Aloísa, pedi à Madre Superiora que me acompanhasse ao quartinho de irmã Aloísa e transmiti-lhe o desejo de Jesus. A isso respondeu minha madre: não permito que a irmã use nenhum cilício, absolutamente nenhum. Se Nosso Senhor der à irmã as forças de um colosso, então permitirei essas mortificações. Pedi desculpas à madre por ter tomado seu tempo e saí do quartinho. Então vi Nosso Senhor que estava parado à porta da cozinha e disse a ele: mandastes que eu fosse pedir licença para essas mortificações, e a Madre Superiora não as quer permitir. Então Jesus me disse: estive aqui durante essa conversa com a Superiora. Sei de tudo e não estou exigindo as tuas mortificações, mas a obediência. Através disso, tu estás me dando uma grande glória e recebendo méritos para ti mesma. Quando uma das madres soube do meu convívio tão íntimo com Nosso Senhor, disse-me que eu estava me iludindo. Disse-me que Nosso Senhor se relaciona dessa maneira apenas com santos, e não com almas pecadoras como a tua. Desde esse momento, como que deixei de acreditar em Jesus. Na conversa da manhã, disse a Jesus: Jesus, será que não sois uma ilusão? Jesus respondeu-me: o meu amor não engana ninguém. Em certo momento, estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria a todo custo aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado como que para outro mundo. Vi uma claridade inacessível e nela como que 3 fontes de luz, que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões que envolviam o céu e a terra. Não compreendendo nada daquilo, fiquei muito triste. Nesse momento, o mar de claridade inacessível saiu do mar, saiu o nosso amado Salvador, em beleza inconcebível, com chagas brilhantes, e daquela claridade ouvia-se esta voz: como Deus é na sua essência, ninguém compreenderá, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse: procura conhecer a Deus, refletindo sobre os seus atributos. Após um momento, Nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Em determinado momento, vi multidões de pessoas em nossa capela, em frente dela e na rua, porque não cabiam nela. A capela estava solenemente ornamentada. Junto ao altar havia um grande número de membros do clero. Em seguida, as nossas irmãs e também muitas de outras congregações. Todos aguardavam a pessoa que devia tomar o seu lugar no altar. De repente, ouvi uma voz que me dizia que era eu quem devia ocupar esse lugar no altar. Mas logo que saí de casa, isto é, do corredor, para atravessar o pátio e ir à capela, atendendo a voz que me chamava, todas as pessoas começavam a atirar em mim o que podiam: lama, pedras, areia, vassouras, de modo que, a princípio, hesitei, não sabendo se devia ir adiante. No entanto, aquela voz me chamava com mais força ainda, e apesar de tudo, comecei a andar corajosamente. Enquanto estava na capela, as superioras, as irmãs e as educandas
e até mesmo os meus pais começaram a atingir-me com o que tinham na mão. De maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e os meus pais começaram a estender suas mãos para mim e a pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Naquele momento, a minha alma foi inundada por uma felicidade inconcebível, e ouvi essas palavras: Faz o que te aprouver, atribui graças como quiseres, a quem quiseres e quando quiseres. Rapidamente a visão desapareceu. Uma vez ouvi estas palavras: Vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração, durante 9 dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria. E também procura, durante esse tempo, fazer a via sacra. Recebi a permissão, não para 1 hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Eu devia fazer essa novena na intenção da nossa pátria. No 7º dia da novena, vi a Mãe de Deus entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu, e do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça. Isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilnius. É o padre Spoko. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de eu chegar a Vilnius. Se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Quanto os confessores podem dar atenção à graça... quantos confessores devem dar atenção à ação de graça de Deus nas almas de seus penitentes? Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau da sua intimidade com Deus. Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas, e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente, vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo o que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo, Jesus perguntou-me: Quem és? Respondi: Sou vossa serva, Senhor. És culpada de 1 dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me diante das chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: O que preferes, sofrer agora por 1 dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: Será suficiente uma só coisa.
tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. E um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora, reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assuste com isso. Eu estou contigo. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superioras, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu tivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus, e um estremecimento atravessou o meu coração. Eu rezava em silêncio. Depois de um momento, Jesus me disse: Minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas, em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isto durante 7 dias. No 7º dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus me disse: Por ti abençoo todo o país. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Por hoje é só.